passear com a gente aqui e descobrir muitas belezas aqui desse canto da Espanha. Vamos lá! Quase 340 mil habitantes e tem alguns detalhes muito interessantes aqui mesmo dentro da Espanha. Uma delas que nos interessa, afinal chegamos aqui via transporte ferroviário, lá de Múrcia até aqui, viagem de aproximadamente 50 minutos. Mas aqui teve um marco muito importante, afinal foi a primeira cidade litorânea com ligação da capital Madrid até o litoral mediterrâneo. E depois a cidade tem uma história fenomenal, como muitas cidades espanholas, já que ela é um recorte de dominações e culturas. São os fenícios que passaram aqui, os romanos, os mouros, depois teve toda a dominação cristã. Então todos esses recortes foram importantíssimos para delinear a cidade, para colocar sabor, para colocar tempero, algo que os espanhóis são especialistas. Pessoal, quando vocês visitarem a comunidade autônoma valenciana, ou seja, o estado, a região aqui de Valência, é a oportunidade para provar um dos pratos mais típicos da cozinha espanhola, a paella. Aqui nessa comunidade, aqui nessa região, nasceu esse prato incrível. Então, por exemplo, aqui em Alicante são quase todos os restaurantes mais tradicionais que oferecem a paella. Por exemplo, paella de marisco e pescado, paella de verduras e frango. Olha só, vocês viram aí a simpatia do pessoal. Então tem variações de arroz negro também, com frutos do mar e tantos outros. Então, quando vocês pensarem na paella, pensem também nessa variação. Uma muito típica aqui na comunidade autônoma valenciana é a paella mista, que vem com frutos do mar e também um pouco de frango. Esse frango é o filé de frango que eles colocam em cubinhos, que você mistura com todo o arroz. Sempre deve ser servido, lógico, naquela panela de paella, que é a marca disso tudo, e ela é feita mesmo ali, não é que eles colocam no fim. Uma oportunidade também para economizar um pouco é ver o menu do dia, que na verdade você vai comer um monte, tá, pessoal? Vem bastante comida, mas por um preço mais razoável. Então você come o primeiro prato, o segundo prato, sobremesa, mais uma bebida. Você sai assim, satisfeito. No outro dia come de novo. Tantos povos que chegaram aqui por conta da sua ligação muito estreita ali com o norte da África. Então foram assim que os fenícios chegaram aqui, depois isso interessou aos romanos, que dominaram também parte do norte africano durante muitos séculos. Agora, esse local ao longo do tempo, ele ficou muito abandonado, falando de histórias recentes. Então aquela coisa de porto que acontece muitas vezes, que a área portuária ela só tem uma finalidade: receber e entregar mercadorias. Navios gigantes com seus containers, e aí tudo que envolve esse entre sai, esse comércio, muito mal aproveitado na maioria das vezes. Então o que eles fizeram aqui?
uma tremenda reestruturação a partir do ano de 1992, talvez inspirado pela reestruturação que foi feita em Barcelona durante as Olimpíadas de 92, afinal Barcelona no estado vizinho, a Catalunha, e talvez eles foram inspirados a isso e fizeram uma senhora reestruturação nessa área portuária. A cidade é um dos destinos mais procurados pelos turistas internacionais durante o verão, por conta da sua grande estrutura hoteleira e gastronômica, turística, enfim, tudo que o turista precisa encontra aqui. Não é como outras cidades que nós mostramos para vocês, como Múrcia ou Cartagena, tem um turismo ainda bem simples se comparado com a cidade de Alicante. Porém, eles têm tudo aqui também, né? Então, há quem goste mais dessa estrutura já toda programadinha para o turista, como acontece aqui, ou em várias cidades litorâneas italianas. Aqui você tem esse jogo. Mas tem muitas coisas para quem não se interessa tanto por esse lance totalmente turístico, como uma enormidade de museus gratuitos, outros que não são gratuitos, como o Museu Arqueológico, que nós vamos mostrar para vocês. Pagando apenas 5 euros, você tem uma coleção estupenda. Felizmente, quando nós fomos lá, estava rolando a exposição dos Guerreiros de Xi'an. Olhem só. Aquelas esculturas incríveis dos guerreiros chineses que foram encontradas acidentalmente nos anos 1970 e que depois traria uma luz sobre a cultura chinesa como nunca foi vista anteriormente. Eu tive a oportunidade de ver parte dessa exposição em 2003 em São Paulo, uma exposição que foi realizada na Oca, lá no Ibirapuera. Já a Elisa foi a primeira vez que teve contato com os guerreiros de Xi'an. É incrível, você realmente fica imerso em toda essa cultura, e esse museu é impressionante, o Museu de Arqueologia aqui de Alicante, porque ele conta com outras tantas peças onde conta para nós tudo sobre a história e o passado aqui da região. Então foi uma oportunidade muito legal de visitar essa exposição. Lógico que a exposição é diferente da exposição que eu visitei em São Paulo, afinal eles estão descobrindo coisas ainda, e são tantas e tantas pesquisas que acabam avançando nas informações. O interessante foi um contato muito próximo com essas esculturas em terracota, onde praticamente você olha nos olhos delas, assim, algo que foi muito emocionante. E vocês estão vendo algumas fotos, já que era proibido filmar no local, mas as fotos eram permitidas, então vocês estão vendo todas essas imagens. Por se tratar de uma cidade litorânea, então a gente pensa só naquele clima de praias, sabe? Aquela coisa assim, só de areia, praia, chinelo. Não é bem assim, pessoal. Aqui em Alicante são muitos os museus, e aqui no Museu de Belas Artes, totalmente gratuito. Poucas obras barrocas, mas importantes, mas um recorte muito interessante a partir do século XVIII, XIX, e também obras contemporâneas que talvez sejam o forte aqui desse espaço. Um espaço incrível, visita gratuita. E o detalhe interessante é que estamos a 2 passos ali da praia. Pouca gente visita aqui o museu, todo mundo está na praia ali, tá certo. Mas dá para fazer um pouquinho de tudo, pessoal. Se abastecer de cultura, ainda mais de forma gratuita.
Essa pacata rua, hoje chamada de Calle Vila Vieja, era a principal rua da cidade moura aqui, da cidade muçulmana aqui de Alicante. Então por aqui havia uma porta também de entrada, então era uma área também protegida, com muitos edifícios ligados aos mouros. Por isso são importantes as informações históricas fornecidas, nesse caso pela própria prefeitura, com algumas placas, inscrições, onde nós podemos ir conhecendo a cidade e desfrutando de toda a sua história. Isso tudo pelo melhor meio de viagem, que é a classe executiva, Business Premium, a pé. Pessoal, que clima gostoso aqui na praia de San Juan. Realmente, essa faixa de areia com areia bem fina e a água é quase que transparente, né? A gente tá aqui com o pé na água e ela é muito gostosa, não é muito gelada e tem espaço para todo mundo. É muito legal por isso também. Então aqui a gente tá super tranquila, vendo esse panorama maravilhoso. Chegamos aqui através do transporte público, né? A praia é servida por 3 linhas de tram, que são os bondes elétricos, e também 2 linhas de ônibus. Então não tem desculpa, dá para vir aqui, chegar com muita facilidade, e você pode seguir viagem também, porque esses transportes chegam até Benidorm, então tem muita praia ainda para explorar. Vale dizer que a praia é extremamente organizada e tem a chancela da Bandeira Azul, que é uma instituição que abarca 75 países, onde eles controlam a qualidade dos serviços oferecidos, além da qualidade da água. Então eles estão dentro dos melhores parâmetros e se encaixam nessa categoria. Não apenas isso, como serviços oferecidos, como acessibilidade, serviços públicos como banheiros, restaurantes, bares. O passeio público adequado, além do transporte aqui, que é muito bem facilitado e transporta as pessoas lá do centro de Alicante até aqui. O fato é que eu, que não sou muito chegado à praia, essa aqui eu entrei, viu, pessoal? Essa aqui é muito boa, água morninha, uma delícia, super limpa, sem barulho, sem gritaria, música alta. Olha, eu gostei bastante daqui. E a gente está até vendo, quem sabe, nos próximos anos de passar um tempo maior aqui, né? Então a qualidade é muito legal. E existem também sinalizações com trilhas urbanas aqui mesmo nessa área, além de tantos outros caminhos e ilhas também que podem ser visitadas. Então é preciso ficar um bom tempo aqui para visitar tudo e desfrutar de tudo que o local oferece. São vários os restaurantes também ao longo da orla e, é claro, esse local não é apenas turístico, muitas pessoas vivem aqui nesse bairro de San Juan com uma alta qualidade de vida, com vias muito bem estruturadas. Foi um bairro todo planejado ao lado de Alicante. Então tem uma qualidade muito legal também de serviços, lógico que é um outro estilo de vida, diferente de quem mora perto de um centro histórico, mas como tranquilidade e ritmo de vida, aqui me parece bastante interessante e atrai inclusive os nossos amigos italianos até aqui. Falamos que são muitos os italianos aqui por Alicante e por toda a Espanha, são cerca de 300 mil italianos, isso os que estão aqui residentes, fora os que vêm aqui de temporada ou longas temporadas que não tem um registro absoluto. O fato é que os italianos adoram aqui a Espanha e adoram também a Costa Blanca e tantas ilhas aí pela Espanha. Por acaso nós encontramos 4 italianos ali animadíssimos, e a gente ficou conversando e tal, e eles são nossos vizinhos lá da Lombardia. E olha só que interessante. E aí a gente estava discutindo esse negócio de comida e tal, porque a Itália é soberana também nessa questão, né, gastronômica. E eles falaram, mas aqui na Espanha se paga pouco. Porque, por exemplo, para você tomar uma cervejinha na Itália, você paga uns 5 euros no mínimo. Aqui você paga 2 euros, você já começa a tomar uma cerveja.
fora os pratos, e eles estão animadíssimos. Então é uma rota muito procurada pelos italianos. Além disso, são muitos outros restaurantes e principalmente gelaterias que são geridas pelos italianos aqui. É interessante, né, essa ligação entre a Espanha e a Itália, que já vem desde muito tempo, a dominação dos aragoneses lá no sul da Itália, essas influências de casas reais. O fato é que a Espanha teve um domínio muito grande ali no sul da Itália, como nós já mostramos em séries e vídeos para vocês, como lá na Puglia. E é claro que os helados, os gelati italiani ou espanhóis aqui também, vamos dizer assim, são excelentes. Eu destaco um sabor de turrón, uma maravilha, principalmente aqui na região do Alicante. Tem também a leite merengada, muito boa, mantecato, próprio pistáquio, muito bom. Mas eu vou falar para vocês uma coisa que talvez alguns de vocês já tenham vindo para cá e não tenham provado, porque é algo local. É uma bebida que pode ser tomada líquida ou granizada, que é aquela granita, né? Aquele gelinho, assim, que nós vamos pedir isso aí porque está bastante calor. E é uma bebida diferente porque ela é feita através de uma planta local. Essa planta, que é um tubérculo, ela foi introduzida aqui, essa espécie de leite, pelos árabes. Os árabes tomavam essa bebida vegetal que está super na moda, né? O leite vegetal, vamos dizer assim. Eles tomam isso adoidado porque tem vários sais minerais. Assim, ela faz bem realmente. E tomam também no verão nessa versão granizada. Vamos lá provar, mostrar para vocês. Pessoal, eu acabei pedindo o líquido porque tá bem geladinho também. Não, leite vegetal, né? Vamos dizer assim. O gosto é de horchata. Tem que vir aqui provar. Muito bom. Gente, é muito bom. E como refresca, nossa, viva horchata! A visita é totalmente gratuita e liberada pelas manhãs. A grande surpresa é na hora que nós entramos no edifício e já nos deparamos com uma escultura surrealista, uma escultura de Salvador Dalí, feita em 1972. Já não era nem época do surrealismo, né? Já é época do Dalí mesmo, que ele se bastava. E ele fez uma escultura homenageando São João Batista, que foi a pessoa que batizou Jesus Cristo. Então nós podemos observar na mão esquerda de São João Batista a concha em que ele batizou Jesus Cristo e na direita a cruz. É uma escultura que uns gostam, outros não gostam. O certo é que ela não vai deixar ninguém indiferente. Esse é o papel da arte. Esse mesmo local que durante muitos séculos já era utilizado para funções administrativas, daqui desse ponto a gente pode observar o castelo ali. Então tem esse contraste muito legal entre tempos, entre diferentes dominações que já passaram aqui por Alicante. Um belíssimo lugar é a Basílica de Santa Maria, que foi construída sobre uma antiga mesquita árabe. Então, mais um pedaço da cidade que conta essa história em camadas. Então, aqui foi construído no século XV em estilo gótico catalão, o que denota características únicas aqui nesse local. Belíssima, resplandecente, com um interior muito convidativo, onde nós podemos também contemplar diversas imagens sacras ao melhor estilo espanhol, um detalhe muito especial nas feições, nos rostos. Então vale muito a pena a visita, totalmente gratuita.
Estamos aqui nesse corredor com direção ao elevador para subirmos ao castelo. Temos uma vista da cidade de Alicante que eu tenho certeza que será inesquecível e vamos compartilhar com vocês. São 169 metros aqui sobre o nível do mar, uma posição super privilegiada, e desde os tempos da pré-história os povos vinham se refugiar aqui nesse monte por conta da proteção natural que essa topografia proporcionava. Isso foi arregimentado ainda mais com a chegada muçulmana aqui na cidade, e no ano de 713, olha só pessoal, 713, foi erguido uma fortificação já em uma base militar que já havia aqui desde os tempos dos romanos, mas não era tão potente como essa. Eles continuaram a fortificar aqui, a fazer um ponto fundamental de proteção, já que Alicante era um local muito procurado, ainda hoje, né, pelos turistas, mas era um local muito procurado por conta da sua posição geográfica aqui na Espanha. São vários os ataques de diversos povos, diversas nações, do que hoje nós conhecemos, como a França, o Reino Unido, e também os ataques mais recentes aqui que a cidade sofreu durante a Guerra Civil Espanhola com a ajuda de Benito Mussolini. Então houve um ataque fascista italiano aqui na cidade, onde também teve uma grande destruição em várias partes aqui, principalmente na área do mercado público. Mas o castelo, como função militar, ele já começa a cair lá pelo século XIX, quando não havia mais necessidade de todas essas muralhas defensivas. E logicamente que em tempos mais recentes uma fortificação como essa não teria mais sentido de proteção. E falando dos dias atuais, a visita a essa fortificação, a todo esse complexo, é gratuita. O que é interessante, né? Porque você pode subir aqui de várias maneiras, com transporte público, transporte privado, a pé, através de um parque também muito bem cuidado, que a gente avista aqui de cima, parte dele em meio à natureza, ou então através de um elevador, pagando apenas R$ 2,70. Então eu acredito que a visita aqui seja obrigatória, né, a qualquer hora do dia. Essa fortificação fica aberta até às 11 horas da noite durante o verão, e você pode também participar de várias experiências gastronômicas que são promovidas aqui pelo turismo de Alicante. Participar de tudo isso deve ser encantador, principalmente num local tão sugestivo como esse. A vista aqui, pessoal, é sensacional. A gente consegue ter toda a noção aqui do território da cidade e também das áreas circunstantes, além do porto e também de toda a topografia que vai se tornando bem interessante aqui ao longo de toda essa área geográfica. Vale dizer que o elevador te leva até uma parte aqui da fortificação, né? São inúmeros desníveis, a gente fica totalmente solto aqui e você vai percorrendo cada cantinho do jeito que você quiser, mas sempre com subidas muito íngremes. Finalmente esse é o ponto mais alto aqui dessa fortificação. Claro que tudo se iniciou com os muçulmanos, com suas fortificações, e depois tudo isso foi crescendo. Então aqui havia uma espécie de citadela, né, uma fortificação para a defesa da cidade muçulmana, e depois os cristãos, a partir do século XV, crescem ainda mais tudo isso. Claro que as tecnologias iam avançando e com isso também os armamentos. Então aqui já é um avanço, porém a última atualização vem dos 1700, com uma outra fortificação aqui que eles colocaram já sob o domínio dos Borbone, como dominaram todo o sul da Itália, né, durante certa época. E aqui nós podemos ver a expansão da cidade contemporânea a partir do porto, fundamental para a economia da cidade, e a gente observa uma cidade de um certo porte. Aqui são quase 400 mil habitantes. A cidade faz parte, como nós reiteramos, da comunidade valenciana, uma das comunidades, uma das regiões ou estados mais avançados economicamente aqui da Espanha. E visitar um castelo na Europa é visitar as sucessões de tempos.
Então aqui a gente observa esse último patamar, porém diversas são as formas, diversas são as tecnologias empregadas. Durante alguns dias que passamos aqui em Alicante, nós procuramos sair também do centro histórico, do centro mais monumental, para explorar alguns bairros. Mas vocês estão vendo o tamanho da cidade, né? Toda a topografia que a gente tem a oportunidade de visualizar aqui em cima. Então, saindo um pouco mais do centro histórico, você percebe alguns bairros mais verticalizados, onde notamos que, logicamente, as pessoas, em geral, muitas delas, a maioria, moram nesses prédios. E depois a cidade tem partes mais ou menos interessantes, como toda cidade do mundo, mas o centro histórico, logicamente, é a alma da cidade. Se a gente observa aqui de cima e olhando lá embaixo, isso é bem nítido. Os trabalhos são muitos para deixar o centro histórico ainda mais bonito do que ele já é, porque a cidade recebe muitos e muitos turistas, a cidade ganha muito dinheiro com isso e eles vão deixar isso cada vez mais interessante. E talvez vários desses trabalhos também acabem reverberando em alguns bairros. Fomos em um bairro até de características bem populares, com o senhor museu ali, né, um museu arqueológico. Ele está encravado em um bairro de alma simples, podemos dizer. O fato é que todos esses dias que passamos aqui em Alicante, vimos pessoas muito disponíveis, sejam os espanhóis, sejam os estrangeiros que aqui trabalham e vivem aqui há muito tempo. Há uma comunidade muito grande de latinos, principalmente os colombianos aqui. Entre os sul-americanos, eles são a maior comunidade aqui e eles têm os seus negócios, têm a vida estabelecida aqui também. É uma cidade que atrai muita gente, as pessoas vêm aqui, se sentem felizes, a gente percebe essa graça aqui. Queria agradecer a todos os membros do canal que nos apoiam mensalmente e recebem materiais exclusivos. É muito importante o apoio de vocês para que a gente desenvolva ainda mais materiais. Vocês viram esse material, não é um material apelativo, não é um material que nós estamos falando somente das nossas sensações ou das nossas experiências. Procuramos passar aqui, além disso, informações históricas que sejam relevantes e que combinem com o material que nós propomos para vocês. Afinal, esse também é um registro da nossa história. Muito obrigado a todos, pessoal. Compartilhem esse vídeo, inclusive em suas redes sociais, e nos vemos no próximo vídeo. Grazie mille, muchísimas gracias.